E quando a gente quer repor agudamente, como é que a gente faz isso? Bem, tem um cenário de reposição basal de volume, que a gente já comentou agora com vocês, e tem um cenário em que a gente vai querer fazer uma etapa rápida num paciente que vai precisar mais volume. Então a gente tende a fazer isso em alíquotas, em parcelas. Uma bolsa, 500 ml, 1 litro, são maneiras que a gente fala, né, grosseiramente na prática. Agora, qual que é o racional por trás disso? É você dar volume para esse paciente, aumentar o débito cardíaco, para esse paciente a gente avaliar se ele é fluido responsivo. Porque não adianta dar volume para quem não é fluido responsivo, certo? Você vai estar só dando mais líquido, encharcando mais esse tecido, dando mais edema para esse paciente. Então, se a gente tivesse que usar um racional, vamos pegar o passive leg raise, que a gente sabe que dá para esse paciente entre 150 e 300 ml, né, em alguns estudos, e já com passive leg raise, né, elevação passiva das pernas, a gente conseguiria avaliar se esse paciente é fluido responsivo ou não. Pessoal, 100 ml é muito pouquinho, pode ser que você já não atinja aqueles 150 a 300 para avaliar. Como o nosso soro, depois de 100 ml é o 250, faz uma etapa rápida, 250, vê se ele é fluido responsivo ou não. Se ele for fluido responsivo e dentro daquela patologia clínica, você quiser aumentar o débito cardíaco dele, né, você vai fazer volume, se for essa a sua intenção, agudamente, porque ele já foi responsivo a 250. Então você vai fazer alíquotas de 250, por exemplo. Ah, ele foi responsivo, então eu vou fazer a próxima alíquota de 500, tudo bem. Mas assim, se você quiser testar a fluidoresponsividade dele, beleza, começaria com 250. Agora, esse paciente está chocado. O que você vai querer fazer? Ficar ajustando finamente a quantidade de volume? Não. E é por isso que na hora do paciente mais grave, a gente fala para o enfermeiro, olha, corre 500 ml, corre 1 litro, tá? Você não está muito preocupado com essa restrição volêmica, tá certo? Então, uma coisa é o basal, outra coisa é o paciente que você quer repor uma etapa rápida, mas esse paciente não está super instável ou instável, né? Outra coisa é o paciente instável hemodinamicamente, que você quer correr, você não quer fazer filigrana, tá? Bem, e aí você vai colocar 500, 1 litro. Na prática, pessoal, use o bom senso. 500 ou 1 litro é a maneira com que você coloca o soro ali no equipo, tá? Para correr. Mas se com 500 correu 200 e você acha que já foi suficiente, bacana. Correu 500, você acha que é pouco? Bota mais 500. Então, pedir 500 ou 1 litro, isso não tem a menor diferença na prática, você percebe? O que você quer é dar volume aberto. O que você quer é abrir aquele equipo inteiro e fazer correr rápido, e não a quantidade. Você percebeu que o paciente estabilizou? Você vai reduzir aquele gotejamento, você vai reduzir aquela velocidade da bomba infusora, se for o caso, né? Então, é muito mais você entender a lógica por trás do que o número de 500 ml ou de 1 litro. Você tem que ver se aquilo já foi suficiente, pode ser 300, 400, 500, que está dentro de um frasco de 500, pode ser 300, 400, 500 ml, que estão dentro de um frasco de 1 litro. Então não importa o tamanho do pote que você coloca, entre aspas, percebe? Importa a resposta do paciente. E se você tiver que jogar 500 ml fora do soro, isso não vai ser um problema, tá certo? O principal, é claro que tem um custo, o principal é o paciente. Quando a gente fala de solução de hidratação, a gente fala das soluções cristalóides e a gente fala de soluções coloides, em que a principal é a albumina. A gente tem aquelas soluções coloides antigas, né, que eram feitas à base de amido. Só lembrar que o FDA meio que tirou isso de cena. Por quê? Porque piorava a disfunção renal, piorava a função plaquetária, aumentava a chance de sangramento, e a gente tirou isso por conta desse relato, que não é nem novo do FDA. Mas só fiquem atentos porque alguns hospitais públicos da rede do SUS ainda têm essas substâncias, essas soluções, para vocês não caírem na pegadinha da disponibilidade e acabarem fazendo. Então, vamos focar na albumina. Então, hoje em dia, ela é a nossa principal solução coloide. E a grande polêmica em relação à albumina são as indicações. Porque a gente tem 3 níveis de indicação. Uma indicação formal, em que os trabalhos validam com um nível de evidência bom. Um segundo nível de indicação, em que você tem as sociedades recomendando com bases em trabalhos pequenos, em trabalhos com nível de evidência não tão bom assim, mas que é um uso clássico e, portanto, todo mundo faz. E um terceiro nível, que a gente não tem muitos trabalhos, ou os trabalhos são conflitantes, e que acaba que cada um faz de um jeito, com base numa lógica fisiológica, que é você repor a albumina quando você entende que a pressão oncoística tem que subir,
quando você não quer dar muito volume para o paciente, porque ele já está em anasarca, mas ele está com intravascular depletado, e aí isso aí acaba sendo a terceira indicação e, portanto, a menos formal delas. Como exemplo das indicações, tem as paracenteses de grandes volumes, vocês estão vendo a dose aí que a gente precisa fazer. A plasmaférese, que não é uma indicação para o clínico, para o intensivista, né? É mais do hematologista, e que dependendo da velocidade você vai usar mais ou menos, então a dose a gente nem coloca para vocês aí. Tem os cirróticos na PBE, os cirróticos com PBE, que seria esse segundo nível de indicação que a gente comentou, que a sociedade recomenda. Então, o protocolo é esse, tá, pessoal? Não tem muito como discutir. Então, no dia 0 e no dia 3 que vai ser feito. E na síndrome hepaturrenal, só atentar que tem uma dose para diagnóstico e tem uma dose para tratamento. Tem um momento para se fazer o diagnóstico, tá certo? E um outro momento que você também vai usar a albumina para poder fazer o tratamento. Bem, nesse terceiro nível de indicação que a gente comentou, nesses pacientes críticos com hipovolemia, né? Nos pacientes críticos e mal distribuídos, nos pacientes mal distribuídos com intravascular depletado, no paciente crítico com hipovolemia, isso são todas situações muito controversas e que aí, por conta do racional fisiológico, por não ter efeito colateral, os médicos que têm essa medicação disponíveis, eles têm a opção de optar fazer ou não, mas aí é uma questão deles, da prática deles. Eu, por exemplo, já fiz várias vezes, e quando eu achei que tinha indicação nesse contexto, tá? Mas se eu estou num hospital que não tem tanto recurso, aí não tem nível de evidência tão bom, você vai estar, às vezes, né, usando o pouco recurso que esse hospital tem, então você tem que ponderar muito caso a caso. E aí, pessoal, a gente pode comentar também, dentro desse terceiro grupo, refratariedade a diurético, e honestamente, na prática, super ajuda. A gente sabe que o Lasix, por exemplo, né, a furosemida, para falar o nome do sal, ele tem um poder de conectar com a albumina. É importante. Se esse paciente tem albumina baixa, esse Lasix ele não vai ter ação completa. Então, essa furosemida não vai ter ação completa. Então, isso é muito importante. Nos pacientes que têm, por exemplo, síndrome nefrótica, que você repõe a albumina para poder o Lasix conseguir, a furosemida, ter o efeito. Na hipovolemia pós-cirurgia hepática extensa, pelo racional, né, de que o fígado vai estar injuriado e que a gente precisa do fígado para produzir albumina com todos os efeitos que a gente já comentou sobre aqui que ela possui. Esse último conjuntinho, ou na verdade essas últimas duas indicações, estariam também nesse último conjunto que a gente combinou, que seria um racional fisiopatológico, mas com pouco nível de evidência e que cabe a cada médico saber se vai seguir ou não, dependendo do hospital em que ele se encontra.